Olá, meu nome é Walter dos Santos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, sobre a medida provisória 871 de 2019, que teve diversas emendas apresentadas no sentido de mudar o seu texto original no caso de uma conversão em lei, quando então tornar-se-á definitiva. Os meus seguidores têm me enviado algumas sugestões para que eu faça explicações aqui, e veja, tudo isso aqui são medidas, tá vendo? Dentre as medidas que eu mais recebi pedidos para que imprimisse a nossa opinião, falasse sobre essa emenda, ficou em torno da 104 e a 107, ambas apresentadas, as emendas apresentadas pela senadora Mara Gabrilli, e por isso hoje nós vamos falar da emenda 107 apresentada para que faça modificação no seu texto original e passe a constar com essa emenda, repito, reitero, caso seja aceita pela comissão. Veja, a 107, o relator, presidente da comissão, já acolheu no sentido de aceitar como texto sugestivo para o futuro. E é sobre isso que nós vamos comentar agora, tudo bem? Antes eu gostaria de deixar aqui para vocês um convite para aqueles que queiram, evidentemente, a fazer este curso de como instalar painéis de energia solar. É um mercado extremamente promissor, tendo em vista a mudança que nós temos no clima. Isso aqui é um fato, certamente no futuro será uma das áreas mais procuradas para se trabalhar e para ganhar dinheiro para aqueles que queiram montar esse tipo de negócio, que são esses painéis aqui. Veja, nós acabamos de ter o anúncio feito pelo governo através da agência respectiva de que a energia, a nossa conta de luz, a energia irá aumentar em 50%, dependendo da região, no valor. E isso repercute diretamente nesse tipo de negócio. Então, me sugeriram, tendo em vista que eu trabalho com um público diferenciado, pessoas empreendedoras e trabalhadoras, me pediram para que eu divulgasse esse curso aqui, e eu estou divulgando. O link estará na descrição do vídeo, é muito interessante vocês conhecer. Tem um professor excelentíssimo, autoridade nesse assunto, na instalação de painéis de energia solar, tanto para aquelas pessoas que querem montar negócio ou para aquelas pessoas que querem aprender a trabalhar, principalmente na região norte e nordeste. Está em grande expansão esse tipo de serviço, esse tipo de mercado. O link está na descrição do vídeo. Dado o nosso recado, vamos voltar lá para a nossa aula. Então veja, a senadora Mara Gabrilli, ela apresentou essa emenda à medida provisória 871 no sentido de suprimir, de retirar do texto original apresentado pelo governo o parágrafo 13, do artigo 26 da medida provisória 871. E por que ela quer tirar isso? Porque este dispositivo, ele diz respeito ao BPC, ao benefício de prestação continuada. Entretanto, a partir da medida provisória diz o seguinte: o requerimento, a concessão e a revisão do benefício fica condicionado à autorização do requerente para acesso aos seus dados bancários. Em outras palavras, o governo incluiu o parágrafo 13 no artigo 20 dessa MP, do artigo 26 dessa MP, que altera o artigo 20 da Lei número 8.742, de 7 de dezembro de 93, que são para os segurados que irão pedir o BPC, o benefício de prestação continuada,
ao fazer o seu requerimento, o seu pedido, autorize para que o governo esmiunce, né, a conta bancária dele, para saber se de fato ele é uma pessoa que de fato não possua meios de prover a sua própria manutenção e nem de tê-la provida, né, sustentada pela sua família. Em resumo, é isso. O governo, ao editar a medida provisória, ele foi lá, inseriu o artigo 26, que faz alteração no artigo 20 na LOAS, que é a Lei da Organização da Assistência Social, para que com isso permita que o governo verifique, né, possa imiscuir na vida do cidadão e saber se ele é uma pessoa carente ou não, para saber se ele tem depósito, para saber se tem rendimentos, enfim, vai verificar a conta bancária. A senadora então apresentou essa emenda para que seja suprimida, para que seja retirada essa parte da medida provisória, caso ela seja convertida em lei. Porque na justificativa da senadora, não é razoável, não é aceitável que o requerente, o cidadão, possa autorizar o acesso aos seus dados bancários para só então ele ter direito ao benefício de prestação continuada. Em outras palavras, pessoal, o governo quer quebrar o sigilo bancário do cidadão para saber se de fato ele é uma pessoa pobre ou não, para só então condicionar a obtenção do benefício de prestação continuada, o BPC. Ou seja, somente após permitir o acesso aos dados do requerente ou beneficiário, acobertado pela garantia fundamental do sigilo, evidentemente, é que seria possível conceder este benefício para essas pessoas. Continuando ainda, ou seja, o idoso, né, a pessoa idosa ou aquela pessoa com deficiência de baixa renda terão de abrir mão do seu sigilo bancário se quiserem receber o BPC, o benefício de prestação continuada, no valor de um salário mínimo. Só que veja, inclusive nós gravamos um vídeo sobre isso, sobre a pessoa, acho que é o meu último vídeo no canal, a pessoa que nunca, acho que o título do vídeo é esse, a pessoa que nunca contribuiu para a Previdência pode se aposentar? O título do vídeo é esse, joga aí no YouTube que você vai achar, e eu falei exatamente isso que a senadora está justificando. Vejam, pessoal, isto não pode, essa pretensão do governo, assim como ele está fazendo um monte de medidas provisórias e decretos inconstitucionais por falta de orientação jurídica. Se precisar, eu estou aqui às ordens para ajudar o governo a fazer o Brasil crescer de forma legal. Percebe-se ainda hoje, nesta madrugada, gravo o vídeo hoje, dia 22/5, estava assistindo e o governo está sempre voltando, ou seja, tendo que corrigir atos que ele comete por impulso e falta de orientação jurídica. Tanto é que no caso de uma autorização para porte de arma, o governo não leu e acabou autorizando sem perceber o porte de fuzil pelo cidadão comum. É um absurdo. Assim como o governo comete esse tipo de absurdo, ele também comete absurdos ao editar uma medida provisória querendo quebrar o sigilo bancário do cidadão para só então conceder o mísero benefício de prestação continuada. Só que não pode por quê? O inciso 5 do artigo 103 da Constituição Federal de 1998, como dito naquele vídeo anterior, ele garante um salário mínimo mensal ao idoso ou à pessoa com deficiência que comprovem não possuir meios de prover a sua própria manutenção. Ou seja, que comprove não poder se sustentá-la, nem de ser sustentada pela sua família, né? Então, a lei maior do país já estabelece isso. Não há por que o governo vir e dizer, olha, eu só concedo esse benefício para vocês se você me autorizar a quebrar o seu sigilo bancário.
Não pode, porque nós estamos falando de uma medida provisória. Se a medida provisória for convertida em lei, mesmo assim esse texto não pode permanecer, e a senadora está corretíssima. Por que não pode, Walter? Porque a Constituição determina, a Constituição, na cadeia hierárquica, na hierarquia das normas, na hierarquia das leis, a Constituição está acima. Imagina-se uma pirâmide, a Constituição está no topo da pirâmide, todas as demais normas estão na base, estão abaixo da Constituição. Então, se a Constituição fala que é assegurado, é direito da pessoa idosa e pessoa com deficiência ter a garantia de um salário mínimo mensal, não pode vir o governo e condicionar a concessão desse benefício assistencial à quebra do seu sigilo bancário. Tudo bem? Entenderam? Com isso nós falamos aqui da emenda 107. Ela continua dando a sua justificativa, mas para vocês o que interessa é isso, né? Muito bem fundamentada, muito bem justificada aqui a pretensão de suprimir esse parágrafo 13º, 13 do artigo 26 da medida provisória 871 de 18 de janeiro de 2019, que fez alteração no artigo 20 na LOAS, a Lei da Organização da Assistência Social, lei número 8.743 de 7 de dezembro de 1993. Falamos da 104 nos vídeos anteriores e nesse falamos desse assunto de hoje, da 107. Com isso eu tiro a maioria das dúvidas que me foram enviadas sobre essas emendas. Se inscreva no canal, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo e manda a sua pergunta, que eu terei maior satisfação em te responder.